Olá, meus caros e minhas caras. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Elton Melo. Hoje nós vamos falar sobre o plano de estudo tutorado, sétimo ano, ensino fundamental, matemática, volume 6, semana 2. Questão número 1. Marque os 5 pontos a seguir do plano cartesiano e ligue-os por segmentos de reta, formando um polígono. Então vamos lá, pessoal. Primeiro ponto, 2 e 4. Lembrando que o primeiro ponto é o x e o segundo é y. Então, 2 de x com 4 de y. Está em laranja aqui, marquei o pontinho. Ponto B, menos 3 e 5. Então, menos 3 de x com 5 de y. Então, está aqui em verde. Então, marquei o pontinho aqui. C, menos 4 e menos 2. Então, menos 4 de x está aqui, em azul. Com menos 2 de y. Então, está aqui, marquei o pontinho em azul aqui, o C. Ponto D, 0 de x. Então, o zero está aqui no meio, não é? Na interseção, com o eixo y. E o menos 6 de y. Então, está aqui embaixo. Então, marquei aqui o pontinho em roxo. E o ponto E, 4 de x com menos 5 de y. Está em vermelho aqui, tá? Então, está aqui o pontinho aqui, marcado. Agora, nós vamos pegar segmentos de reta e ligar os pontos. Então, peguei aqui, do verde para o laranja, do laranja para o vermelho, do vermelho para o roxo, do roxo para o ponto azul e do ponto azul para o ponto verde. Fechou aqui num polígono. E que polígono que é esse, pessoal? Ele tem aqui, 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, é um pentágono. Assim, terminamos a questão 1. Questão número 2. Responda às questões a seguir. Letra A. No eixo das abscissas, os valores de x são positivos à direita ou à esquerda do zero. Então, aqui, eixo das abscissas, a nossa colinha aqui, Então, é o quê? A direita que é positivo, então, a direita do zero. Letra B. No eixo das abscissas, os valores de x são negativos à direita ou à esquerda do zero. Então, no eixo das abscissas, que é o x, então, os valores são negativos o quê? À esquerda do zero, que o zero está aqui, Então, é à esquerda. Letra C. No eixo das ordenadas, os valores de y são positivos acima ou abaixo do zero. Então, das ordenadas, que é o y, pessoal, aqui, segundo a nossa colinha, é o quê? Acima do zero. Então, tá a resposta aqui. Letra D. No eixo das ordenadas, os valores de y são negativos acima ou abaixo do zero. Então, no eixo das ordenadas, segundo a nossa colinha aqui, ele é o quê? Negativo abaixo do zero. Letra E. A primeira coordenada de um ponto no plano cartesiano é sua referência horizontal ou sua referência vertical. Ou seja, é sua abscissa ou sua ordenada, pessoal? É o quê? Primeiro, do eixo x. Então, é o quê? A abscissa. E a abscissa é o quê? Não é horizontal? Então, a resposta aí. Horizontal, abscissa. Letra F. Quando U é o procedimento que marcamos o ponto P, A, B no plano cartesiano, muito fácil, pessoal. Primeiro, encontramos o ponto A, no eixo das abscissas, que é o eixo x. Encontramos o B no eixo das ordenadas, que é o y. E marcamos o ponto, que é a interseção das duas retas, no encontro entre os dois eixos. Letra G. O que devemos fazer para formarmos um polígono cujo vértices são pontos de um plano cartesiano? Muito fácil, pessoal? Igual conforme fizemos na questão anterior, que é
ligar os vértices extremos para formarmos as laterais do polígono. Letra H. Para formarmos um polígono cujo vértices são pontos de um plano cartesiano, podemos ligar esses pontos por segmentos de reta em qualquer ordem? Por quê? Não, pessoal. Devemos sempre ligar os vértices extremos ou seguir uma ordem pré-determinada. Porque há casos, se você jogar lá de qualquer forma, pessoal, não vai fechar um polígono, ok? Então, sempre é ligando os vértices extremos ou seguindo a ordem pré-determinada pelo exercício. Letra I. Para formarmos um polígono cujo vértices são pontos de um plano cartesiano, em que ordem esses pontos deverão ser ligados por segmentos de reta? Então, ligar sempre, né, pessoal? Os vértices extremos sempre no sentido horário ou anti-horário. Assim terminamos a questão 2. Questão número 3. A professora Joana desenhou um polígono no primeiro quadrante do plano cartesiano, conforme figura abaixo. Em seguida, solicitou que os alunos realizassem algumas tarefas. Tente responder as perguntas que Joana propôs à turma. Letra A. Quais são as coordenadas dos pontos A, B e C? Então, aqui, ó. Do ponto A, pessoal, é o quê? 2 e 2. Então, tá aqui. Do ponto B é 6 e 2. Muito bem. E do C é 2 e o ponto 5. Mas por que 5, pessoal? Aqui, ó. 4, aí tem um tracinho aqui, depois do 6. Qual o número que está entre o 4 e o 6? Não é o 5? Então, por isso, 2 e 5. Letra B. O que acontece se multiplicarmos as coordenadas dos 3 pontos A, B e C pelo número inteiro menos 1? Multiplique, marque os novos pontos no plano cartesiano, ligue-os e pinte o novo polígono formado de amarelo. Então, multiplicando aqui por menos 1, pessoal. Então, ó, o ponto A, né, do azul aqui, ó, ele não é 2 e 2, multiplicando por menos 1, ele vai ficar o quê? Negativo. Então, vai ficar menos 2 e menos 2. O ponto B também aqui, ó, é 6 positivo e 2 positivo. Então, vai ficar 6 negativo e 2 negativo. O ponto C vai ficar também aqui, ó, ele positivo é 2 e 5, ele negativo vai ficar, então, menos 2 e menos 5. Então, vamos ligar esses pontos e formar a figura. Então, ó, ponto A. Menos 2 de x com menos 2 de y. Então, está aqui o pontinho aqui. Ponto B. Menos 6 de x com menos 2 de y. Então, está ligado o ponto aqui. Ponto C. Menos 2 de x com menos 5 de y. Então, está ligado o ponto. Agora, né, tracei os 3 segmentos de reta aqui, ó. Então, formou também um triângulo, né? E pintei ele em amarelo. Letra C. O que podemos observar sobre esses 2 polígonos comparando as medidas de seus perímetros, de suas áreas e de suas distâncias em relação à origem do plano? Pessoal, a medida não mudou, né? Ou seja, eles são simétricos, né? O perímetro, a área e sua distância em relação à origem, né, que é o ponto 0, são iguais, porém aqui ele está no primeiro quadrante e aqui ele está no terceiro quadrante, mas as medidas são as mesmas. Letra D. O que acontece se multiplicarmos as coordenadas dos 3 pontos A, B e C do polígono azul pelo número inteiro 2? Multiplique, marque os novos pontos do plano cartesiano. Ligue-os e pinte o novo polígono de verde. Então, vamos lá, pessoal. Multiplicar por 2. Aqui, o ponto A, né, 2 e 2, multiplicando por 2, vai ficar o quê? 4 e 4. O ponto B, não é 6 e 2, multiplicando por 2, vai ficar 12 e 4. E o ponto C, né, 2 e 5, então, multiplicando por 2, vai ficar 4 e 10. Agora, vamos, né, encontrar os pontos. Então, ponto A.
4 e 4. Então, 4 de x com 4 de y. Então, marquei o pontinho aqui. Ponto B. 12 e 4. Então, 12 de x com 4 de y. Então, está aqui o pontinho aqui, ó. B. Ponto C. 4 de x com 10 de y. Então, 4 de x com 10 de y. Está o pontinho aqui. Agora, né, eu liguei os segmentos de reta aqui, ó, e formei a figura aqui de um triângulo. E pintei de verde. Assim terminamos a questão 3. Questão número 4. Marque no plano cartesiano abaixo os vértices A, B, C e D de um retângulo, cujas coordenadas são A, 1 e 1, B, 5 e 1, C, 1 e 4 e D, 5 e 4. Em seguida, multiplique as coordenadas dos vértices A, B, C e D pelo número inteiro menos 2 e marque as novas coordenadas nesse plano cartesiano, formando um novo polígono. Verifique em qual quadrante o segundo polígono se encontra. Compare as medidas do perímetro e da área desses dois polígonos. Anotem suas observações. Então, vamos lá, pessoal. O primeiro, né, tá aqui as coordenadas aqui, ó. A, 1 e 1. Então, aqui, ó, 1 de x com 1 de y. Então, marquei meu pontinho aqui. Ponto B, 5 está aqui e 1 de y. Então, marquei o pontinho aqui. O ponto C, 1 e 4. 1 de x com 4 de y. Marquei o pontinho aqui. E o D, 5 de x com 4 de y. Então, marquei o pontinho. Agora, vou ligar os pontos aqui, ó, né? Sempre da parte externa aqui, ó. Então, liguei, né, os 4 segmentos de reta aos pontos e formei o quê? Um retângulo e pintei de verde. Agora, vou multiplicar por menos 2. Então, ó, o ponto A, ele era 1 e 1. Não era? Então, multiplicado por menos 2, então, ó, menos com mais, menos. 2 vezes 1, 2. Então, menos 2. E o 1 aqui se repete também, menos 2. O ponto B, 5 vezes menos 2, mais com menos, menos. 5 vezes 2, 10. Então, menos 10. E o 1, mais com menos, menos. 2 vezes 1, 2. Então, ficou menos 2. Ponto C. 1 e 4. Então, 1 mais vezes menos, menos. 2 vezes 1, 2. Então, menos 2. Agora, multiplicar o 4 por menos 2. Então, mais vezes menos, menos. 4 vezes 2, 8. Então, menos 8. Ponto D. Mais com menos, menos. 5 vezes 2, 10. E o outro ponto aqui, multiplicando por menos 2, mais com menos, menos. 4 vezes 2, 8. Então, menos 8. Então, vamos fazer essa nova figura aqui. Então, ó, ponto A. Menos 2 com menos 2. Então, menos 2 de x com menos 2 de y. Então, está aqui meu pontinho aqui. Ponto A. Ponto B. Menos 10 de x com menos 2 de y. Então, menos 10 está aqui com menos 2 de y. Então, marquei meu pontinho aqui. Ponto C. Menos 2 de x está aqui com o menos 8 de y. Então, menos 8 está aqui. Então, a interseção dá nesse pontinho aqui. Tá? E o ponto D, menos 10 de x com menos 8 de y. Então, marquei o pontinho aqui na interseção deles. E agora, ó, né, com segmentos de reta, né, liguei aqui aos pontos. Tá? Sempre da parte externa, nunca, tá, pessoal? Ligar cruzado aqui no caso não, tá? Então, sempre da parte externa. E que figura que é essa? É um retângulo. E pediu para pintar de azul. Aí pediu para falar em qual quadrante, né, tá esse retângulo azul. Ele está o quê? No terceiro quadrante. Ok, pessoal?
Agora, vamos calcular o perímetro do verde. Então, o perímetro do verde é o quê? É a soma de todos os lados, não é? Então, ó, quanto que mede esse lado aqui, ó? Então, é só olhar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, o comprimento dele aqui é 4. Mais quanto que ele tem aqui de altura aqui, ó? 1, 2, 3. Então, aqui é 4 mais 3, mais 4, que é essa parte de baixo, mais 3 aqui. E somando tudo isso aqui vai dar quanto? 14. Então, 14 é o perímetro. Agora, a área do verde, basta multiplicar a base vezes a altura. Então, ó, base é 4, não é? Vezes quanto? 3, que é a altura. Então, 4 vezes 3 é 12. Então, ele tem 12 de área. Agora, vamos calcular o perímetro do azul. O azul, vamos ver quanto que ele tem aqui de comprimento, né? Que é de base aqui, ó. Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tá aqui, 8. Mais quanto? Então, quanto que ele tem de altura? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 8 mais 6. Mais 8 daqui, mais 6 daqui, que é igual a 28. Então, somei os 4 lados aqui, deu 28. E a área, né, do retângulo azul é o quê? Base vezes altura. Então, vai ser 8 vezes 6, que dá 48. Aí pergunta, o que aconteceu? O retângulo verde em relação ao retângulo azul. Muito fácil, pessoal. Olha só. O perímetro, se observarmos aqui, o verde tem 14 e o azul 28. Então, o perímetro dobrou. E a área? A área do verde era 12 e do azul 48. O que aconteceu com a área? Quadruplicou. Muito bem. Então, assim terminamos a questão 4. Obrigado a todos que assistiram a esta videoaula. Espero que todos estejam bem. Um grande abraço.